Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula aberta, onde eu vou compartilhar com você o segredo, pelo menos um dos grandes segredos do Anatomedia no que tange a faturamento, tá? Eu não tenho uma audiência enorme comparado a grandes players do mercado, ainda assim eu tenho um faturamento bem interessante. Quem é meu aluno sabe disso, por quê? Porque já comprou de mim mais de uma vez. É exatamente isso que eu vou falar aqui, como você pode dobrar ou até triplicar o seu faturamento com a mesma quantidade de clientes que você tem hoje, ou seja, sem pensar tanto também na quantidade de seguidores, beleza? Bom, a minha câmera está aqui, mas o meu computador, a apresentação está aqui, então eu vou olhar para o lado, mas não se sintam negligenciados, beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E para quem que é essa aula, né? Vamos ver se vocês se identificam aí. E eu quero que vocês coloquem no chat, por favor, 1, 2 ou 3, ou de repente 1, 2 e 3, se vocês se identificarem com as três linhas de raciocínio aqui. Primeiramente, quem vai se beneficiar dessa aula, né? Profissionais da saúde que gastam muito tempo e energia produzindo conteúdo gratuito, né? Na esperança de aumentar o número de seguidores e, com isso, aumentar o número de clientes. E, geralmente, o que eu vejo acontecer com essas pessoas é elas fazem um conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que elas vendem, elas não aumentam o número de seguidores ou aumenta muito pouco e, infelizmente, isso não se reflete no aumento de clientes, né, no aumento de faturamento, o que gera uma grande frustração, na verdade. O segundo grupo são os profissionais da saúde que já têm um produto digital. Eu sei que vários aqui já têm produtos digitais, tá? Inclusive, alguns já fizeram mentorias comigo para criarem e venderem esse produto. Já fizeram algumas vendas desses produtos, mas não sabem como dar o próximo passo, não sabem como aumentar o faturamento. E isso é muito comum, gente. Inclusive, essa nova mentoria, a Anatomentory, surgiu dessa minha observação. Eu via que a gente cumpriu a promessa durante a mentoria, né? A gente ajudou os alunos a criarem e venderem produtos digitais. Só que é um caminho sem volta para a maioria das pessoas, né? Quando você passa a trocar o seu conhecimento por dinheiro e não o seu tempo, você pode atingir muito mais pessoas na mesma quantidade de tempo, né? E não tem limite, né? O um a um é muito legal, eu sei que vocês gostam dessa questão individual. Eu, particularmente, se eu fosse profissional da saúde, eu já não gostaria logo de cara, mas acaba sendo muito limitado em termos de tempo e de dinheiro, né? Por mais que você cobre, sei lá, R$ 2.000 na sua consulta, na sua sessão, vai existir um limite porque o dia continua tendo 24 horas. Então, de repente, você já criou aí seus produtos, mas qual é o próximo produto que eu crio? Ou será que eu tenho que saber mais de tráfego? Tenho que saber mais de copy? Tenho que saber de página de vendas? Qual é o conhecimento que vai me permitir aumentar o meu faturamento e, em muitos casos, viver 100% do digital? Que é justamente o objetivo desse terceiro grupo com quem eu vou conversar aqui, né? Profissionais da saúde que gostariam de viver 100% das suas vendas online, mas não tem tempo para aprender sobre tráfego pago, página de vendas, funil, página de captura, e-mail marketing e assim sucessivamente, tá? A boa notícia é que você não precisa saber sobre tudo isso num primeiro momento para ter um resultado muito bom, algo em torno de 10, 15, 20 mil reais por mês, você pode faturar tranquilamente sem ter todo esse conhecimento, tá? Em algum momento, com certeza, ele vai ser importante, vai ser super bem-vindo, mas aí já não precisa mais você fazendo especificamente, né? Eu diria que você tem que aprender o mínimo, o básico, né? Especialmente sobre o seu cliente ideal, especialmente sobre estratégias de marketing, mas a parte mais braçal, operacional, você pode delegar em algum momento, beleza? Eu mesma não sou eu que faço meu tráfego, por exemplo, mas eu sei como delegar e o que pedir para a pessoa, né? Sugestão importante para vocês, tá? Tenham um caderno, um bloco de anotações do lado, presta muita atenção. E toda reunião que eu fizer, eu quero esse mesmo compromisso que vocês têm nas aulas, né? Já que a maioria aqui é meu cliente, pelo menos por enquanto. É, Mais pessoas novas vão acabar chegando para essas aulas abertas. E o que acontece? Se você entender e aplicar o que eu vou ensinar aqui, você vai ter ideias praticamente infinitas, não só de produtos e serviços, mas também de conteúdo relevante para as suas redes sociais. Não tem como, gente, falar sobre produto, serviço sem falar de conteúdo, porque é justamente o conteúdo que vai te ajudar a vender, certo?
Só qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas pensam demais no conteúdo e esquecem da venda, esquecem daquilo que está sendo vendido, tá? O conteúdo ele serve para contextualizar o que você vai oferecer. Se você está fazendo conteúdo de dica, benefício, do mamão, frase motivacional, etc., né? Você já sabe que está errado e que não vai te gerar muito resultado. Então, quando alguém fala para mim, eu criei o meu produto, mas eu não sei como vender, né? Já está tudo pronto, tudo certinho, isso me dá até calafrio, porque o processo de construção do produto, ele está intrinsecamente ligado com o processo de produção de conteúdo, né? De você criar expectativa nas redes sociais, você compartilhar bastidores, você compartilhar com a sua audiência aquilo que está sendo feito, beleza? Deixa eu ver o pessoal aqui. 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Pois é, a maioria eu imaginei que tivesse no 2 e 3, mas acredito que algumas pessoas também estão no 1, beleza? Bom, vamos lá, começando aqui de fato nossa aula. Se você é meu aluno, você sabe que você já viu essa frase algumas vezes, né? Ela é bem antiga no Anatomídia, essa publicação em especial é bem antiga. Foi a primeira vez que eu usei essa frase publicamente, e desde então ela tem se repetido, né? Porque frases que você usa de maneira repetida se tornam parte da sua marca pessoal, do seu posicionamento. Inclusive, eu falo muito sobre isso em alguns treinamentos. O que acontece? Se você focar demais em audiência, aumentar no número de seguidores, etc., pode ter certeza, você vai ficar aprisionado nisso. Você não vai sair do lugar. Por quê? Eu vejo pessoas falando assim, não, quando eu tiver 500 seguidores, eu começo a vender. Quando eu tiver 1.000 seguidores, eu começo a vender. Quando eu tiver 1.500, eu começo a vender. Só que a pessoa nunca está satisfeita com a quantidade que ela tem. O marketing digital, infelizmente, distorceu essa noção da gente, né, em relação a números. Tanto em faturamento, as pessoas ficam bitoladas com esse tal de 6 em 7, tá? E elas esquecem que antes do 6 em 7 vem o 10 mil, aliás, o 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e assim sucessivamente, até você ter desenvoltura, estratégia, saber lidar com frustração, etc., até chegar a 100, 200, 500, 1 milhão. Não tem limite, de fato, tá? Mas é preciso trabalhar com etapas de preocupação. Especialmente no seu contexto de profissional da saúde, que não é expert em marketing. Você, nesse primeiro momento, não vive só para isso, né? Você tem os seus atendimentos, você tem a sua área de atuação que você precisa estudar. Então, eu, Carla, levo muito em consideração o seu contexto, tá? E aí, um dos maiores erros que eu vejo de quem ingressa no marketing digital, né, no universo online, é não pensar naquele público que é o mais qualificado para receber as suas ofertas. A gente chama até no tráfego pago de público quente, né? A pessoa que já comprou de você é o seu público mais quente. E aí tem as pessoas que te seguem, as pessoas que estão na sua lista, pessoas que já baixaram algum material seu. Esse público também é quente, tá? Mas o público de compradores é o público fervendo, vamos dizer assim, tá? Porque elas já te deram voto de confiança alguma vez. Elas já te conhecem. O ser humano adora familiaridade, né? É super comum a gente ter o nosso restaurante preferido, ter a nossa loja preferida, a nossa marca preferida, porque a gente ama familiaridade. A mesma coisa pode acontecer com você. E aí, o que é engraçado também, né? Não são só vocês, meus seguidores, que negligenciam esse fato, tá? Provavelmente vocês conhecem, ou talvez sim, talvez não, pessoas que fizeram muito sucesso no marketing digital em 2014, 2015, 2016 e depois desapareceram completamente. Por quê? Porque a pessoa criou um produto, esse produto fez sucesso, né? Só que ela se apaixonou pelo produto. E aí o único jeito que ela encontrava de ter um faturamento cada vez maior era tendo cada vez mais seguidores, aumentando cada vez mais a audiência, né? A pessoa não pensa que, caramba, eu posso criar um novo produto, eu posso criar um novo serviço, algo além, um passo acima, né, para quem já comprou esse produto, ou um passo abaixo para quem ainda não teve possibilidade de comprar esse produto, né? Mas é só um parênteses para vocês entenderem que é algo que não está no radar das pessoas e que se vocês souberem aproveitar essa oportunidade, vocês vão estar à frente não só dos colegas de profissão de vocês, mas de várias pessoas do marketing digital, beleza? Então, assim, a maioria acredita que precisa ter uma audiência enorme, né, cada vez maior para faturar mais. Mas, Carla, isso é totalmente mentira?
Por que tem tanta gente falando isso? Porque eh, existem alguns cenários, né? Vamos supor, esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga que trabalha com marketing digital, só que ela está iniciando um projeto. E aí ela tem cento e poucos seguidores ou 200 seguidores, só que desses seguidores, a maioria é familiar que não está interessado no assunto que ela aborda, que é bem específico mesmo. Parentes, amigos que não têm interesse no que ela fala. Ou seja, além de ser uma audiência muito pequena, é uma audiência que não está interessada no assunto dela. Então, nesse caso, é óbvio que ela precisa urgentemente procurar ter novos seguidores. Né? Para vários dos meus alunos aqui, eu já comentei durante aulas, dando feedback, etc. Cara, nesse caso, você realmente tem que ter estratégias para aumentar o número de seguidores, seja organicamente, seja com tráfego pago, o que for, né? E postagens no feed tende a aumentar mais o número de seguidores do que stories, né? Nos stories, você fideliza mais os seus seguidores. Mas beleza. Então, nesse caso, sim, tem que ter uma preocupação. Aliás, você sempre tem que ter essa preocupação de aumentar o número de seguidores. Mas não tem que ser algo obsessivo quando a sua audiência é relativamente razoável, tipo de 500 seguidores para cima, e especialmente se for uma audiência com pessoas qualificadas, pessoas que têm interesse no seu assunto, né? Ainda, por exemplo, que você trabalhe, eu trabalho com emagrecimento para mulheres na menopausa, vamos supor, ou para mulheres, né? Ainda que muitas ali não sejam exatamente a sua persona, emagrecimento é um tema mais popular. Então, muitos podem te indicar, muitos podem recomendar amigas, familiares, etc. Se você trabalha com hipertrofia, definição muscular, é, controle de ansiedade, tem vários temas que já são muito conhecidos e que várias pessoas precisam, né? Então, assim, você pode ter um seguidor ali que, embora ele especificamente não vá comprar, ele conhece várias pessoas que podem se interessar por aquele assunto. Isso é algo que também não fica no radar da maioria das pessoas. Agora, o mais importante que eu vou trazer aqui para essa aula é, ao invés de você se preocupar tanto em aumentar o número de seguidores, ter uma audiência cada vez maior, né, começar a fazer um monte de palhaçadinha no Reels para atrair seguidores a qualquer custo, né? As pessoas começam a se expor ao ridículo e acabam executando estratégias muito mais para popularidade e fama do que para autoridade, tá? Cuidado que muitas estratégias que vão realmente aumentar o seu alcance não vão te tornar uma autoridade, tá? Vão te tornar, de repente, um perfil mais blogueirinha, algo desse tipo. Então você tem que pensar, nesse primeiro momento, né, essa pessoa que está nessa situação que eu falei, uma audiência média, né, e de pessoas interessadas, em criar novos produtos e serviços para quem já comprou de você antes, tá? Porque antes de pensar em escalar, a gente tem que pensar em diversificar. Gente, eu já perdi a conta de quantos produtos eu tenho na Anatomia, de verdade, já perdi. Tem treinamento, programa de orientação, mentoria, tem a célula, tem a assinatura, tem a clínica do conteúdo que vende, tem muita coisa, tá? Vários de vocês aqui já compraram todos, literalmente todos, ou pelo menos quase todos. E a mesma coisa pode acontecer com você. Eu quero que você pense, né, que esse é um conceito que está rodeando a gente por todos os lados. Todos os lados, tá? Quando você compra um par de tênis, o vendedor geralmente oferece pelo menos um par de meias para você. E faz todo sentido, né? Caramba, acabei de comprar um tênis, realmente está faltando meia. Meia é um negócio que se perde, né? Anda sozinho. Então a gente sempre tem que estar comprando. A mesma coisa acontece num restaurante. Você vai lá no restaurante, você já viu um restaurante que o garçom não ofereça a carta de vinhos ou carta de bebidas, drinks, ofereça depois no final a sobremesa, ofereça cafezinho? Eles sempre oferecem mais alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E muitas vezes, pelo menos eu, não tenho o hábito de pedir café. Mas se o cara oferece, eu posso aceitar. Né? Pô, faz sentido, né? Ele está terminando aqui e tal. Tirar o gosto de doce da boca, se eu tivesse comido sobremesa, aceito. E eu não acho que o cara está sendo inconveniente de oferecer. Vocês acham? Provavelmente não, né? Quem vende carro, se você já foi comprar um carro, com certeza o cara te ofereceu acessório, te ofereceu alguns upgrades, algumas coisas que vão tornar a sua experiência melhor. E você teve a opção de aceitar ou não. E em muitos casos a gente acaba aceitando e tá tudo bem, tá? Por que as empresas fazem isso e por que você, criatura de Deus, tem que começar a pensar, fazer isso e fazer isso de fato, né?
Porque assim, gente, a primeira decisão de compra é sempre a mais difícil, né? É como se numa escala assim de estivesse falando de um relacionamento. O primeiro passo, né? Assim, a pessoa tá ali num bar, né, bebendo e tal, uma mulher. A coisa mais difícil é o cara chegar até ela e ela de fato aceitar conversar e etc, né. Mas depois disso, depois desse primeiro passo que ele foi lá, ela estava rodeada de amiga, ele estava com vergonha, mas foi lá e ela aceitou conversar com ele, depois daí as coisas podem se desenvolver com muito mais naturalidade, muito mais facilidade, beleza? Até de repente se tornar um casamento. No caso, você não precisa casar com seu cliente, mas você pode oferecer diversas soluções para eles, tá? Depois que a pessoa compra de você, baixam várias barreiras mentais que alguém que ainda não te conhece ou não comprou de você tem. Desconfiança, a pessoa precisa de mais urgência e escassez para comprar. Ela precisa ver que você é quem vai de fato resolver o problema dela. Ela precisa quebrar um monte de objeções ainda. E depois da primeira compra, como num passe de mágica, a pessoa deixa de ter várias dessas dúvidas. Quer dizer que vai ser super fácil vender para essas pessoas sempre? Não, claro que não. Dependendo da oferta que você fizer, dependendo do que você propuser, vai ser um pouco mais difícil, tá? A gente vai chegar lá. Tem que ter coerência aqui. Mas fica mais fácil. É isso que precisa estar no radar de vocês. Continuando. Tem esse detalhe, né? O cara da loja de tênis, ele não vai te oferecer um sofá, uma geladeira, uma TV. Olha aqui, ó, você comprou um tênis, agora eu tenho uma super oferta para você. Você leva essa geladeira aqui com 50% de desconto. No mínimo, eu vou achar que ele é maluco, né? No mínimo, eu vou achar que ele é maluco. Tem que ter algum tipo de coerência, certo? Carla, mas você está dando um exemplo muito grotesco, né? Muito discrepante. Ainda que fosse uma peça de roupa, vamos supor, fosse um paletó, cara, tá muito distante do que ele tá do que eu tô comprando ali, que é um tênis. Só que eu vejo isso acontecer várias vezes em diversas áreas, não só na área da saúde. A pessoa vende algo específico para o cliente e depois quer vender algo nada a ver. Eu tive uma experiência na última Health Mentor, né, do ano passado, que a aluna estava montando o método dela sobre endometriose. E aí ela comentou: eu estou pensando em fazer um produto sobre disciplina. Sobre disciplina. Eu falei, ué, mas o que isso tem a ver com o seu posicionamento e tal? Mas é porque as pessoas precisam de disciplina para seguir tal e tal coisa, não sei o quê. Mas eu falei, é um tema que você estuda, é do seu interesse, você tem ferramentas para isso, você não sei o quê. Ela, não, eu iria estudar mais para poder ensinar as pessoas e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá fugindo completamente do seu tema de expertise, né? Você vai ter que dar uma volta ali para correlacionar disciplina à endometriose. É claro, gente, que a gente precisa de disciplina para tudo, né? Mas aí eu também vou começar a falar de disciplina, porque você precisa de disciplina para postar, né? Você não pode ceder à tentação de falar de temas que parecem muito interessantes ou muito legais, só que não tem a ver com o seu posicionamento. Um dos meus mentores, antigamente, ele lançou um produto sobre desenvolvimento pessoal em parceria com uma outra pessoa, porque era um tema que ele gostava muito de estudar para ele, né? E aí, de vez em quando, ele compartilhava bastidores, etc. As pessoas gostaram muito. Ele falou: não, vou fazer porque vai bombar. Só que não rendeu, não vendeu muito bem. Por quê? Porque estava muito fora do posicionamento dele, fora daquilo que as pessoas esperavam dele, né? A gente até pode, eventualmente, acrescentar pilares ao nosso posicionamento, porque o mercado muda, as demandas mudam, a nossa persona muda, mas não pode ser da hora para outra, tem que ser um processo, entendendo que no primeiro momento pode não dar certo, tá? Mas se você mantiver a coerência no seu discurso, as chances das suas vendas darem certo, daquilo que você oferecer ser aceito, é muito maior. Então, os novos produtos e serviços precisam ter relação com aquilo que já foi oferecido anteriormente, tá? Para isso, é fundamental que você tenha clareza sobre os seus pilares, né? O que forma o seu posicionamento? Eu vou te falar o que forma o meu posicionamento. É justamente ensinar posicionamento para as pessoas, né? A diferença entre fama e autoridade, popularidade e autoridade,
a definição do cliente ideal, os temas que você vai abordar com frequência, tudo isso faz parte do meu posicionamento. Mix de produtos e serviços faz parte do meu posicionamento. Conteúdo estratégico que gera venda faz parte do meu posicionamento. E valor social faz parte do meu posicionamento. Então, eu posso ter produtos que sempre vão girar em torno desses 4 pilares. Produtos que vão englobar 2 deles, 3 deles, só um, né? Mas vai girando sempre, sempre em torno disso, sempre. Eu não vou fugir disso. Ah, Carla, mas tráfego pago é importante para o seu cliente. Você nunca vai falar disso? Vou oferecer como bônus com pessoas que eu confio, que sabem disso, né? Que falam sobre isso muito melhor que eu. Mesma coisa, gestão financeira, contabilidade. Vou trazer pessoas para oferecer algo como bônus. Não faz parte do que eu, Carla, ensino, porque não é a minha expertise. Beleza? Quando você não tem clareza disso, gente, tudo parece muito importante, tudo parece tentador. Você faz parcerias erradas, você faz parcerias com pessoas que não fazem sentido, que num primeiro momento parece muito legal fazer uma sociedade, de repente ter um produto junto com a outra pessoa, mas você lança aquele produto, você faz uma campanha e vê que, cara, não é bem assim. Tá longe daquilo que você acredita, você tem muitos pontos de desacordo. Então, assim, quando a gente tem essa clareza, nosso trabalho fica muito mais. O público consegue entender os nossos pontos, né, com muito mais facilidade, e a gente consegue tomar boas decisões, incluindo a criação de produtos digitais, com muito mais facilidade também, tá? Não é a minha questão aqui me aprofundar exatamente nessa parte de posicionamento. Eu só quero que fique no radar de vocês, tá? Na Anatomentory vai ser algo que eu vou ajudar os alunos pessoalmente a estabelecer, né, esses pilares do posicionamento para realmente ter um posicionamento único no mercado da saúde. Mas aqui eu vou trazer alguns exemplos fictícios para a gente contextualizar. O que eu vou pedir para vocês, tá? Vocês são livres para copiar algumas coisas aqui, né? Fiquem à vontade. Só que, preste atenção, se não tiver a ver com o seu posicionamento, pode ser que seja prejudicial, que você acabe dando um tiro no seu pé. Em alguns momentos eu vou pontuar essa questão, tá? Mas fica com isso aceso aí. Cuidado para não fazer uma coisa que parece muito legal, mas que na verdade não vai te ajudar em médio e longo prazo, tá? Papel e caneta na mão, gente. O que vocês estão fazendo por aí? Quero ver quem está anotando. Agora, a gente vai ter muita ideia de produto, de serviço, de conteúdo. Quero ver. Adorei essa da meia andar sozinha. Pois é, as minhas andam. Prendedor de cabelo também. Restaurante oferece pelo menos bebida, obrigatoriamente. Exatamente. Olha o que a Lili falou. O restaurante oferece pelo menos a bebida, obrigatoriamente. Pois é, você tem que ter pelo menos uma coisa a mais que você vai oferecer para sua audiência e não ficar preso, né, a um produto ou serviço, tá? Então vamos lá. Anotem de fato, né, o que vocês tiverem de ideia, etc., que vai ser bastante útil. Qual é a sua grande meta para o seu cliente ideal, tá? Pensa, eu vou trazer um exemplo aqui, mas a minha grande meta para vocês é que vocês criem um portfólio de produtos de vocês, que vocês criem um negócio online, né? Não mirabolante, cheio de funcionários, nada disso, algo simples que te forneça uma renda suficiente para você viver 100% do digital, se você quiser. Além disso, aumento da sua autoridade, aumento do seu valor social, você poder cobrar o valor que você quiser. São várias das metas que eu tenho para vocês, tá? E cada uma dessas metas vai se transformar num produto ou num serviço específico. Posso unir várias delas ou posso deixar separadamente. Então pensa aí qual que é a grande meta do seu cliente, para o seu cliente ideal. Mas eu não quero que você crie um produto enorme, nossa, que vai gerar aquela super transformação para a pessoa, que vai fazer com que ela se transforme na melhor versão dela. Não é nada disso, tá? Eu vejo uma corrente de marketing muito forte nesse sentido, te obrigando a transformar a vida do cliente. E eu sempre falo, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, né? Alguns de vocês já ouviram, outros não. Mas se você pegar a fatura do seu cartão, você vai ver que poucas coisas ali geram transformação na sua vida. Você comprou porque você queria resolver um problema, você comprou porque você queria realizar um desejo,
né? Seja pequeno, seja grande, mas você queria realizar um desejo. É uma roupa que a gente compra, um acessório, uma garrafa, uma caneca, o que for. A gente não está comprando com essa intenção de transformar a nossa vida completamente. A gente quer resolver algo pontual. É com essa mesma leveza que você precisa encarar produtos digitais. Quando a gente estava lá em 2013, 2014, talvez isso até fizesse sentido, porque era algo muito novo no Brasil, né? Estava chegando ainda essa questão de cursos online, etc. Mas hoje, gente, as pessoas consomem conteúdo na internet assim. As próximas gerações, especialmente depois da pandemia, vão consumir muito produto na internet. Se tudo tiver essa obrigação de transformar a vida das pessoas, na verdade, a vida delas vai se tornar um peso, vai se tornar uma merda. Pior do que já está. Porque é mais uma coisa para elas fazerem, mais uma coisa para elas lerem, assistirem até o final, né? Geralmente algo complexo, difícil, que vai ser complicado de se levar, né? Então, com essa leveza que você precisa encarar o seu portfólio de produtos. Cada produto, cada serviço precisa resolver um problema específico, tá? Assim, além de você aumentar a sua chance de captar novos clientes, que é sempre bem-vindo, né? Você também dá a chance dos seus clientes comprarem de você várias e várias vezes, tá? O que vocês ficam, as pessoas de forma geral ficam muito presas a uma coisa, né? Eu tenho a minha consulta, eu tenho a minha sessão, ou eu tenho esse book, eu tenho esse curso aqui, eu acho que todo mundo tem que comprar esse formato. Sendo que as pessoas são diferentes, né? Tem gente que gosta mais de ler, então a pessoa vai gostar de algo que você tenha escrito. Talvez ela dê preferência. Pode até ter aula ao vivo, né? Mas ela vai querer que tenha algo escrito, assim como eu estou compartilhando aqui com você. Tem pessoas que gostam mais de podcast, então se você fizesse algo só em áudio, ou que dê para ela ouvir só o áudio, para ela vai ser melhor, a experiência dela vai ser melhor. A gente fica muito amarrado, né, a formatos de gravar a aula, tudo bonitinho, editado lá na plataforma, sem interação ao vivo, etc. E não pensa nas demandas do mercado hoje em dia, beleza? E outra coisa, em relação à promessa, né, a proposta. Tem algumas pessoas que te seguem que, se você oferecer algo relacionado a hipertrofia para iniciantes, talvez ela não se identifique, ela não goste muito. Mas se você pensar nos próximos passos da sua audiência e tiver estratégias para intermediários, talvez ela se interesse. Então você sempre tem que pensar não só no seu cliente ideal, mas a partir do momento que você cria uma audiência de compradores, tá? Começar a pensar também no próximo passo desse cliente. Não, você não faz isso num primeiro momento, né? Não aconselho fazer isso no primeiro momento, só depois que você tem essa audiência de compradores. Por quê? Porque eles mesmos vão começar a te pedir determinados produtos e serviços. Isso acontece muito no nicho de emagrecimento. A pessoa quer emagrecer, beleza, ela emagreceu, qual é o próximo passo? A maioria agora se sente mais disposto, quer começar a treinar, está incomodado com flacidez, com celulite, né, quer ganhar massa magra. Talvez a pessoa não saiba que ela quer ganhar massa magra, mas ela quer resolver o problema de flacidez, celulite, etc. Então, um próximo passo, né, alguns clientes meus já fizeram isso, é oferecer algo relacionado a ganho de massa magra. Quando existe uma demanda, depois que você constrói a sua audiência de compradores, faz sentido você ter um produto que fale do passo seguinte. Fora isso, a gente vai ter outras opções aqui. Exatamente por isso, eu quero que você pense na sua grande meta, né? A tal da transformação completa, incrível, maravilhosa. Não para você criar um produto que tenha tudo isso, mas porque exatamente dividir essa meta enorme em metas menores e mais simples vai te dar uma infinidade de ideias de produtos, serviços e conteúdos, né? Eu coloquei aqui um exemplo, a gente pode ir conversando aqui sobre exemplos em outras áreas, tá? Mas para contextualizar, não teria como eu trazer exemplo de todas as áreas, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas nas próximas aulas eu vou variando os exemplos. Começa, lista aí, faz comigo, faz agora, para você não perder tempo. Quais são as mudanças que vão acontecer na vida do cliente ideal, do seu cliente ideal, se ele seguir as suas recomendações em curto, médio e longo prazos? E aí você vai listar pelo menos 10. Você pode listar 50 mil, se você quiser, mas lista pelo menos 10 entre grandes, médias e pequenas mudanças, né?
Eu coloquei aqui alguns exemplos nesse nicho de emagrecimento. Se o meu cliente seguir tudo que eu recomendar, ele vai emagrecer de forma saudável, ele vai conseguir se manter magro, né? Vai se manter magra, vai deixar de sentir tanta fome, ele vai se sentir mais disposto, mais disposta, vai conseguir se planejar e ter comida saudável em casa, vai se livrar do vício de doces, vai ter mais controle diante da comida, vai ter melhora no funcionamento do intestino, vai ter mais disposição. O final de semana, as férias, os eventos sociais não vão ser mais um problema para ele, né? Então, assim, são vitórias, são metas que o seu cliente vai atingir. Quem aqui tem clareza dessas vitórias, né? Só para a gente pensar em outros nichos também. Poderia falar em relação, por exemplo, à ansiedade, né? Eu vi que o Léo está aqui, ele trabalha nesse nicho. A pessoa vai conseguir ter a mente mais calma, né? Os pensamentos não vão ficar tão acelerados, ela vai ser mais produtiva, ela vai conseguir dormir melhor, ela vai se cobrar menos, vai parar de tomar remédios, enfim, vai ter um monte de coisas que vai acontecer e o Léo vai listar lá. Né? Qualquer pessoa que trabalhe com ansiedade vai listar essas metas menores que vão acontecer. Hipertrofia. A pessoa vai hipertrofiar sem ter que usar anabolizantes, ela vai saber, de fato, quais suplementos são melhores para o caso dela, o que é perda de tempo e de dinheiro, ela vai saber quais são os melhores exercícios, vai saber que não precisa ficar horas e horas na academia para ganhar massa magra, parará. Você vai listar o que vai acontecer com essa pessoa se ela seguir as suas recomendações. Isso ficou claro, gente? Deu para entender o que é para ser feito? Mas esse é só o primeiro passo, tá? Esse é só a primeira coisa que você vai fazer. Depois disso, existem outras coisas que precisam ser feitas também. Vamos lá. O passo seguinte é você listar algo que a pessoa terá que fazer né, uma habilidade que ela vai precisar desenvolver ou um conhecimento que ela precisa ter, tá? E aqui pode ser com certeza mais de um. Usando os exemplos que eu acabei de dar. Emagrecer de forma saudável. A pessoa vai ter que comer mais comida de verdade, menos industrializado. Ela vai ter que aprender a ler rótulo. Ela vai ter que se importar menos com calorias e mais com nutrientes. É uma questão. E vejam que aqui, né? Só nessa parte aqui, a gente já tem algumas ideias de produtos. Essa coisa de aprender a ler rótulos, você pode fazer um treinamento, você pode fazer um e-book, você pode fazer até uma imersão de um dia só sobre leitura de rótulos, por exemplo. Apenas esse tema já te traz uma super possibilidade. Se for mais nichado, melhor ainda. Esses dias eu dei até um exemplo para a Kátia, né, na clínica do conteúdo que vende. Você poderia fazer um produto sobre leitura de rótulos para diabéticos, especificamente, já que é o nicho dela, tá? Aí vamos lá, conseguir se manter magra. Você vai passar a ter prazer a se alimentar de forma saudável, aprender a preparações e receitas que sejam gostosas e saudáveis, além de práticas. Para a pessoa conseguir se manter magra, não pode ser um sacrifício interminável para ela. Ela, em algum momento, vai ter que gostar de fazer essas escolhas saudáveis, vai ter que gostar de comer comidas saudáveis. Então, tudo isso é pré-requisito para ela conseguir se livrar do efeito sanfona, né? E aí, você pode ter também um material, um produto, um treinamento, um desafio que vai ensinar para essa pessoa a fazer comida saudável de um jeito gostoso. Gente, um exemplo simples, não precisa nem ser receita, né? O jeito que as pessoas fazem legume, cozido na água e sal, não tem gosto de nada. O brócolis, assim, ele nunca vai ganhar de uma pizza, né? Agora, se você faz assado, se você faz refogado de um jeito mais gostoso, já melhora ali o aspecto, né? E também o gosto. Então, você pode ter... porque geralmente a gente pensa em produtos, né? Que tem que ser algo mirabolante, incrível, enorme, completo, o melhor, o mais avançado. E o que as pessoas mais estão precisando é de coisas simples para resolver problemas simples, tá? Outra coisa, vai deixar de sentir tanta fome. Para ela deixar de sentir tanta fome, o que essa pessoa tem que fazer, né? O que ela tem que aprender?
ela vai ter que consumir mais proteína, ela vai ter que perder o medo das gorduras saudáveis, que são alimentos que vão dar saciedade para ela. Ela vai ter que diminuir os carboidratos refinados, principalmente, diferenciar a fome de vontade de comer. Aí olha que interessante, né? Tem vários de vocês que trabalham numa linha mais comportamental, não só nutricionistas, mas psicólogas, coaches. Para você, essa questão da fome emocional, do diferenciar a fome da vontade de comer, tudo isso tem uma relevância maior até, né? Para outras pessoas, para outras nutricionistas que de repente não seguem tanto essa linha, não vai ser algo que vai estar nos pilares do posicionamento dessa pessoa. Então a gente tem que ter cuidado, né? Por isso que eu trouxe aqui exemplos fictícios, algumas coisas vão se encaixar para você, né? Até se você for personal ou de alguma forma trabalha com emagrecimento, mas a gente tem que saber exatamente quais são as ideias que a gente quer defender, pelo que a gente quer ser conhecido, beleza? Senão a gente realmente acaba se tornando uma farsa, né? Nas redes sociais, cada hora tá falando de coisas diferentes e não tem coerência no nosso discurso. A pessoa vai se sentir mais disposta. O que ela tem que fazer ou deixar de fazer? O que ela tem que aprender para conseguir isso? Ah, ela tem que evitar determinados alimentos à noite. Ela não pode comer tão tarde. Isso aqui dá um curso de crononutrição. Eu vejo, né, cursos com esse tema voltados para nutricionistas. Eu não usaria esse nome se fosse para leigos, mas pode ter um produto que fale sobre horário de comer, né? Como você pode otimizar aí o horário de comer, do que você come, seja para emagrecer, seja para hipertrofiar, seja para aumentar a sua disposição, ou até para tudo isso, que não é ensinado para as pessoas de forma geral, né? E tem muito impacto. Noções de higiene do sono, se você não souber sobre isso, né, você pode trazer alguém que fale sobre isso como um bônus, ou se você tiver alguma noção, você pode aprender. E olha que eu coloquei aqui noções de higiene do sono, tá? Uma coisa, gente, é a gente não ter nenhum conhecimento em determinado assunto, né, nenhuma estratégia, nenhuma ferramenta e querer ensinar sobre aquilo, tá? Se você tem algumas ferramentas sobre higiene do sono, por exemplo, você não precisa se denominar como especialista no assunto, mas você pode fazer alguns materiais para os seus clientes, né? Você pode ajudá-los. Se você tem um pouco mais de conhecimento, você pode fazer um produto em que você não vá se aprofundar muito naquilo, como um treinamento, como um mini treinamento, algo nesse sentido, que você pode vender. Você vai conseguir ensinar para a pessoa alguma coisa sem precisar se aprofundar. Entendo, gente, tem várias pessoas por aí tentando vender MBA para quem queria só o checklist, tá? Então, às vezes você fala, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer mais um curso, e a gente está falando de vender produtos e serviços para o público leigo, que é alguém que tem um conhecimento muito menor do que o seu, tá? Não complica, não dificulta. Não pensa na hora de criar os seus produtos, serviços, o seu conteúdo, naquelas pessoas que sabem mais do que você. Essas pessoas são menos de 1% da população. As pessoas que sabem menos, né, é um N muito maior, beleza? Estratégias para a saúde intestinal e suplementação. Outra coisa que daria um super produto, né? Uma imersão, um workshop sobre estratégias para a saúde intestinal. Muito, sim, bastante mesmo. É um problema grave que as pessoas negligenciam. Muita gente resume isso a beber mais água e comer mais fibra. A pessoa está sempre com problema, não consegue emagrecer, ou está sempre estufada, está sempre indisposta, com gases, um monte de coisa. E começa a achar que é normal, né? De tanta gente ao redor dela também vivendo os mesmos problemas. E a questão de suplementação, se for o caso, né? Ainda mais quem trabalha com esportiva e coisas nesse sentido, pode ser um produto interessante só sobre suplementos que valem a pena usar, tá? Vamos lá. Kátia está falando que o produto que eu sugeri já está na lista de esteiras dela, na esteira de produtos dela. Legal. Outra coisa que vai acontecer, né, com essa pessoa, se ela seguir todas as recomendações, ela vai conseguir se planejar e ter comida saudável em casa, ela vai saber o que comprar no mercado, na feira, ela vai saber como armazenar esses produtos, esses alimentos, o que congelar, quais utensílios ter. Gente, tem gente que começa a fazer dieta, né, a pessoa não tem nada em casa para ajudar, né, nenhum talher certo para fazer comida, preparações de forma geral, ela não sabe o que dura mais, o que dura menos, o que pode congelar, o que não pode congelar.
Enfim, são coisas simples do dia a dia, sobre organização, sobre planejamento, que para vários de vocês já é algo natural, vocês já fazem tranquilamente, mas que o seu cliente ideal não sabe fazer, não tem como fazer, não tem ferramentas, tá? Tudo isso também pode se transformar em produto. Vai se livrar do vício em doces. Para isso, a pessoa precisa, entre muitas outras coisas, né, aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de alimentos azedos e amargos para desviciar, né, deixar de ter esse vício em doces no paladar, ter outras fontes de prazer além da comida. Agora mesmo, a Clarissa vai fazer uma imersão que é só sobre doces. Doces, gente, é um tema inesgotável. Inclusive, eu já tenho clientes que são nutricionistas e não trabalham mais com a questão do emagrecimento, né? O posicionamento da pessoa é trabalhar com a questão dos doces. Ela tem desafios que são voltados para doces, ela tem estratégias só para doces, a fome emocional, né? Vontade de comer doces, que é ligada ao emocional, tudo relacionado a doces especificamente. O nicho do nicho, né? Porque é um tema que te dá diversas possibilidades, tá? É um caso a se pensar também. Vai ter mais controle diante da comida. Então, essa pessoa vai precisar aprender a dizer não. Ela vai ter que saber abrir e fechar o controle diante da comida, né? Abrir e fechar a janela das exceções. Dá para fazer um produto só sobre isso. O que fazer depois que você jaca, né? Depois que você escorrega na dieta. Até os termos que as pessoas usam já remete a algo ruim, terrível, um erro que, meu Deus, elas não deveriam ter cometido. E, na verdade, não é o erro em si, né? É como você vai lidar com ele depois. Isso também já rende um outro produto. Ou no mínimo, gente, uma aula como essa que eu estou fazendo, exclusiva, fechada no Zoom, onde você vai oferecer alguma outra coisa. São temas fortes, né? São temas que interessam ao seu cliente ideal, que você pode usar como produto para criar produto, serviço ou conteúdo relevante, tá? Ou até um material que você vai usar, tipo um checklist, um e-book, para levar pessoas para sua lista de transmissão ou para sua lista de e-mails, se você tiver. Enfim, que você vai usar de uma forma mais oficial. Não vai ser uma coisinha que você vai compartilhar ali nos stories e acabou. Depois de um dia sumiu completamente. Você vai usar como algo mais durável, beleza? Essa pessoa também vai ter melhora no funcionamento do intestino dela, vai entender a... Isso aqui tem muito a ver com uma aluna minha, especificamente. Não sei se ela está por aí, Mirelle. Ela trabalha com saúde intestinal, né? Nessa parte intestinal. Ela fala muito sobre a influência das emoções na saúde do intestino. Isso aqui, essa parte não tem a ver com quase ninguém que eu conheço, tem a ver com ela. Mas eu coloquei aqui de propósito, para vocês entenderem como, para cada conquista do seu cliente, o que vai estar ali é o seu posicionamento. É aquilo que você acredita. Você pode acreditar em low carb ou não acreditar. Você pode acreditar em jejum intermitente ou pode não acreditar. Tem várias coisas que você pode acreditar ou não. Então, muda, as respostas mudam aqui, né? Não existe certo ou errado, existe aquilo que você está aplicando e está gerando resultado para as pessoas, né? De acordo com o contexto delas. Você vai entender também que as informações, né, em relação à saúde intestinal vão muito além do consumo de fibras e água. É outra coisa que eu falei que vale a pena ter um produto específico para isso. O final de semana, férias, eventos sociais não vão ser mais um problema. Essa pessoa vai aprender a se tornar autorresponsável, vai entender que pode ser a influenciadora, não a influenciada. Se eu fosse profissional da saúde, personal, nutricionista, médico, o que fosse, uma das bandeiras que eu levantaria, com certeza, você pode ser a influenciadora da sua família. Ao invés de falar que o seu marido não te ajuda, os seus amigos não te ajudam, ninguém te ajuda, ah, meu Deus, coitada de você, coitada de mim, né? Você pode ser a pessoa que vai chegar lá, não vai comer o pastel, a pizza, o docinho, ou vai comer um só, porque você não quer. Porque você escolheu que tem coisas mais importantes para você. Você escolheu que aquele prazer imediato não é mais importante do que a sua aparência, do que a sua saúde, do que os seus projetos. Eu falaria muito, abordaria muito o tema desse pilar, né? Como eu fazia no Guia da Boa Forma. A mesma coisa até eu posso trazer para o contexto de vocês. Vários aqui falam, né? Ah, eu tenho medo de ser criticado pelos meus colegas, né? Eu não sei o que eles vão falar. Principalmente médico, psicólogo, tem mais ainda esse receio.
Vão me chamar de blogueirinho. E, na verdade, você pode ser o influenciador e não o influenciado. Você pode ser a pessoa que vai se destacar nas redes sociais. Daqui a pouco, esses mesmos colegas vão vir pedir dicas, conselhos, né? Falar o que você está fazendo, onde você aprendeu e virar o jogo para você. Então, esse discurso vale para vários nichos, né? Agora, qual formato de produto é mais indicado, Carla, para todos esses temas que você falou, né? O que é melhor, o que faz mais sentido? Só para vocês terem noção, gente, eu quase nunca indico a pessoa fazer um curso online gravado, com aulas gravadas, principalmente hoje em dia e principalmente depois da pandemia. O curso online gravado, ele pode ser usado em alguns contextos, por exemplo, como um bônus, tá? Mas, de forma geral, eu recomendo evitar. Ah, Carla, mas tudo tem que ser ao vivo e tal? Não, você pode fazer boa parte das interações ao vivo, né? Não recomendo cursos maiores do que 8 semanas, tá? Por experiência própria, por experiência de clientes, por experiência de 1000 pessoas. Não recomendo nada maior do que 8 semanas. Para programas assim intensos, né? A não ser que seja uma anuidade, aí já é diferente, o ritmo é diferente. Mas vamos lá. Mentorias ou programas avançados, que são programas high ticket, né, acima de R$ 1.000. Programas de 4, 6 ou 8 semanas, que você vai trabalhar um tema ali específico. É algo que você pode prometer uma coisa maior, mais avançada. Né? Por exemplo, num desafio, não tem como você prometer que a pessoa vai sair dali definida. Não tem como você prometer que a pessoa vai sair vai emagrecer 10 quilos e vai se livrar do efeito sanfona. Não tem como prometer esse tipo de coisa, dependendo do formato. Mas em formatos mais longos, você pode começar a prometer coisas melhores e maiores, beleza? Imersão online é um formato que tem sido bem interessante. Você pode fazer em um dia, você pode fazer em 2, 3, 5, até uma semana, né? No máximo, pode ser considerado aí uma imersão. Workshop é algo muito parecido, depende muito de como você quer nomear, mais especificamente do que o formato em si. Treinamentos online, já fiz vários, né? Como se fosse uma palestra online, algo que vai durar de 2 a 3 horas, mais ou menos, e você vai ensinar sobre algo específico para aquela audiência. Se for um tema menos avançado, você começa cobrando 47, 67, depois 97. Se for algo mais específico, que de repente vai gerar um resultado além até para a pessoa, né? Só de participar daquela palestra, pode começar cobrando 97, 147, 197. Desafios, né? Um formato bem conhecido aí no nicho de emagrecimento, principalmente, mas eu já tive alunos que fizeram um desafio de corrida, desafio de autoestima, ligado a relacionamento amoroso, desafio de seletividade alimentar para os pais, né? No caso, introdução alimentar, de treino em casa mesmo, para pessoas que queriam emagrecer, de definição muscular, de treino para academia. A gente já teve de tudo. Bumbum, treino para o bumbum, tudo que vocês possam imaginar, tá? Dentro da área da saúde. Tive também aluno, eventualmente, de moda, né? Que fez um desafio também. É um formato que dá para você adaptar a praticamente qualquer coisa. Porque qual é a grande ideia do desafio? Realmente você pegar uma meta que é um pouco maior, né? Que em 15, 21, no máximo 30 dias a pessoa consegue alcançar. Eu não recomendo o desafio de 30 dias, particularmente, até 21 no máximo. E aí você vai dividir essa meta, que é um pouco maior, em metas menores. E na verdade, você vai transformar isso em tarefas diárias para a pessoa executar, tá? Aí, beleza, tem as assinaturas mensais, tem as assinaturas anuais. Eu só recomendo assinatura para pessoas que já tenham audiência de compradores, tá? Se você não tem produto nenhum, nunca fez nada, não comece com assinatura, beleza? Especialmente uma assinatura anual, porque a assinatura anual, gente, é o tipo de produto que você só faz, tá? Preste atenção nisso. Depois que você passou a linha do não retorno. Como é que é isso? Vamos supor que a pessoa começa a treinar, né? Não, agora vai, vou me matricular, etc. Só que a maioria não passa dos 2 meses na academia, né? A maioria não passa. Ou dos 2 meses treinando,
tá? Quando a pessoa passa daquele ponto de 2 meses, aí começa ali 3, 4, 6 meses, né? Tá tendo resultado, sendo consistente, etc. Esse seria o momento ideal no marketing, né? Trazendo essa analogia para o marketing, para você criar a sua assinatura anual, o momento de não retorno, tá? E-books. E-books tem algumas milhões de ressalvas sobre e-books, né? O que acontece? Primeiro, eu não chamaria de e-book, tá? Se eu fosse vender um. O e-book que eu tenho é protocolo, tá? E os e-books gratuitos que eu tenho, eu também já não chamo de e-book. É guia, manual, checklist, que é um PDF menor ainda, né? É algo bem pontual para a pessoa ler, aplicar o mais rápido possível. Agora, se eu for vender um e-book, é algo que é um ticket baixo, né? Entre R$7 e R$29 mais ou menos, os preços de mercado hoje. Cara, vai te dar trabalho, você vai ter que organizar um monte de coisa, muita coisa você vai ter que escrever do zero. Vários de vocês reclamam aqui comigo. Ah, Carla, eu demoro para escrever um post. Imagina um e-book, né, para ser vendido, criar um monte de coisa do zero, etc. Já que você vai ter trabalho, faça algo que vai te gerar um retorno financeiro maior. Porque ninguém fica rico com um produto, gente, mas quando esse produto é um e-book, é menos ainda, beleza? Então eu não começaria com e-book, exceto em alguns casos específicos. Por exemplo, vou fazer um e-book de receitas para um nicho específico. Beleza, pode ser interessante se você for tirar fotos das receitas, for algo melhor preparado. Ou eu já tenho todo o material pronto, Carla, é só fazer a parte gráfica. Beleza, você não vai ter tanto trabalho, tá? Mas o que vocês precisam prestar atenção é aquilo onde a gente coloca onde a gente coloca mais energia, os produtos que a gente fala mais são os produtos pelos quais a gente fica conhecido, tá? Então, se você for conhecido pelos seus e-books de R$7, de R$10, você vai ser conhecido pelos seus produtos baratinhos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque depois, para vender uma coisa de R$200, vai ser um parto, tá? Vai ser um parto. Eu super recomendo, vocês sabem disso, né? Já tive o Saúde Classe A, vou ter de novo mais para frente, que é a ideia, você ter pelo menos um produto high ticket, ou seja, um produto acima de R$1.000 para ancorar todos os outros, tá? Pode ser um serviço, pode ser o seu pacote de consultas, de sessões individual. Ele vai ancorar todos os outros, beleza? Você tem que deixar que o maior número de pessoas possível saiba o preço desse produto mais caro. Por exemplo, na Anatomia agora custa R$5.000. Não é o meu produto mais caro. Mas quanto mais pessoas souberem desse valor, mais fácil vai ser para eu vender outros produtos depois. Programa TI, que é uma mentoria individual, custa R$7.500. Quanto mais pessoas souberem desse preço, melhor vai ser para vender outros. E assim vai, né? Tem a mentoria até de R$12.000, mas não é algo que eu queira fazer, porque ainda que seja R$12.000, financeiramente não compensa. Por quê? Porque uma pessoa é uma pessoa que eu estou atingindo. Quando eu faço algo em grupo, eu estou atingindo muito mais pessoas, tá? A hora de vocês vai começar a valer muito, gente, quando vocês tiverem produtos digitais. Quando vocês, com uma hora, conseguirem atingir muito mais pessoas, tá? Tenham isso em mente. Por exemplo, a mentoria individual, eu estou pensando seriamente em acabar com ela, a mentoria individual de uma hora, né? Alguns de vocês já fizeram e tal. Porque por esse valor de R$1.000 já não está mais compensando, ainda que seja só uma hora. Porque na verdade não é só uma hora com a pessoa, né? É o tempo de preparação, é o que eu leio sobre ela, pesquisa, etc, etc. Então, é exatamente a sua escala de produtos que vai te permitir ter esse tipo de resultado, tá? Mas beleza, qual formato eu faço nesse exato momento? Vocês vão entender, né? Espero que vocês tenham entendido aqui que o melhor produto digital ele vai depender de uma série de coisas, do seu nicho, do seu momento. Pô, tem gente que acabou de ter filho, por exemplo. Como é que a pessoa vai dedicar a vida toda a criar um super produto? Não tem como, né? Depende do assunto e do quanto você pretende se aprofundar. Se você é um especialista em algo específico, você pode criar uma série de produtos sobre esse tema específico, né? Agora, se você não sabe tanto sobre um assunto em especial que é importante para a sua audiência, ou você pode trazer alguém para oferecer como bônus, ou você pode ter um formato mais simples, que você não vai se aprofundar tanto, você não vai fazer uma promessa
incrível, né? Você vai fazer uma promessa mais é, menor, né? Uma promessa mais tangível. Depende dos seus concorrentes, o que eles estão fazendo. Por exemplo, essa questão de desafio, né? Se as pessoas estão reclamando que elas fazem desafio, é um exemplo. Se elas fazem desafio e a pessoa que está ali não dá atenção, você pode criar um formato que parece um desafio, só que você vai dar mais atenção. Só que, se você vai dar mais atenção, tem que ser mais caro, beleza? Isso tem que estar no radar de vocês. A concorrência serve para você olhar o que está funcionando, o que não está, e fazer algo que supra aquela necessidade. Outro exemplo. A maioria aqui conhece o Queima de 48 Horas, né? É um programa de treinos em casa do Vinícius Possebon. Ou conhece o Mamãe Sarada, que é um programa de treinos em casa, né, para fazer. E foram programas que deram muito certo porque foram lançados anos atrás, tá? Hoje em dia, a quantidade de pessoas que compra e nem abre é enorme. Pessoas que compram, fazem 2, 3 aulas, depois não fazem nunca mais, é enorme. Por quê? Porque elas têm agora a possibilidade de fazer em casa, só que elas não têm combustível emocional, não têm saco, não têm paciência, não têm planejamento, não reservam um horário para isso. Então, o que deu muito certo ano passado e está dando certo esse ano em relação a treinos, né? É você fazer desafios ou formatos ao vivo. Você não precisa fazer todos os dias da semana ao vivo com a pessoa, mas uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana ao vivo com os alunos, cara, tem dado muito certo, muito certo. Tem aí uns paranauês que eu vou ensinar, mas só para quem estiver na mentoria também. Depende de quanto você pode investir em anúncio. Tem formato, por exemplo, lançamento, que particularmente, hoje em dia eu não recomendo fazer se você não tiver como investir em tráfego, né? Não é nem o produto em si, mas o formato para você vender o produto. Nesse formato de lançamento, eu só recomendo para quem tiver dinheiro para investir em tráfego e souber minimamente de tráfego, né? Depende do quanto você pode dedicar ao seu marketing. Tem gente que pode dedicar mais tempo, tem gente que pode dedicar menos tempo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E mais 1 milhão de coisas aqui, né? Esse é um grande desafio, gente. É muito fácil errar na construção de um produto digital quando você não leva em consideração essa visão geral, o contexto das coisas. Ah, eu vou fazer porque o fulaninho está fazendo. Ah, eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. Ah, eu vou fazer porque, né? Ah, vou fazer. Não existe uma avaliação, né? E aí, imagina quando a gente está falando de mix de produtos, tá? E, sinceramente, especialmente a galera que já tem produto, falou que já tem produto, eu não quero que você se contente em ser a pessoa que tem um produto baratinho e que fez umas vendinhas online, tá? Daqui a muito pouco tempo, pessoas que têm cursinhos online vão ser conhecidas assim, vendedores de cursinhos online. E acabou. Não vai ser uma super autoridade, uma super referência só por causa disso. É igual pós-graduação. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ter uma pós, ter um mestrado, nossa, era incrível. Depois de um tempo que mais de 70% dos seus colegas têm pelo menos uma pós, deixa de ser um diferencial e passa a ser uma obrigação, simplesmente, né? E depende também do quanto aquilo você vai usar aquilo para gerar resultado para o seu cliente. A mesma coisa é produto digital. Hoje em dia, não ter uma presença online forte, consolidada, é como se você não existisse, tá? Qualquer blogueira, gente, desculpa, mas qualquer blogueira hoje em dia consegue criar qualquer produtinho, e-book, planner, desafio, não sei o que, não sei o que lá, e vender, tá? O que eu tô falando aqui é com profissionais de saúde que passaram anos e anos estudando, tem um gabarito técnico incrível, mas que não estão usando isso para gerar vendas, para gerar clientes, para ter resultado. Então, só falando, falando, falando. Ah, eu faria melhor. Eu faria o melhor. Eu faria melhor. Cadê? Cadê o seu melhor? Eu estou aqui te esperando para te ajudar. Eu estou falando de ter um negócio. Estou falando de você realmente transformar o seu nome numa figura de autoridade no nicho da saúde. E não adianta você falar, ah, eu tenho que ter autoridade para então vender. Na verdade, você vai ter autoridade a partir do momento que você vende, que você tem cliente, que você tem dinheiro para investir em tráfego, que você tem dinheiro para melhorar o seu negócio, comprar uma webcam melhor, comprar equipamentos melhores, ter mais recursos. Aí sim você vai conseguindo construir a sua autoridade. Porque enquanto você não tem cliente, gente, você não tem nada. Você não tem nada. Né? Só perdeu tempo, tá? A minha ideia é que vocês realmente
Deixem de ter só um produto e comece a pensar num negócio, que você saiba qual é o seu próximo passo. Ah, beleza, eu fiz uma campanha aqui para esse treinamento, o que, que vem depois? Ah, eu fiz a campanha aqui para essa mentoria, o que, que vem depois? E ter a visão de que algumas campanhas vão dar muito certo e outras nem tanto, e tá tudo bem. Quando você tem só um produto, você fica naquela de que aquele produto tem que dar muito certo. E se não der muito certo, acabou. Ah, tá vendo? Você desanima rápido demais, você desiste rápido demais. Você não tem essa visão mesmo, que só se desenvolve com o tempo e quando você tem uma rotina de vendas, tá? Para vender todos os dias do mês, todos os meses do ano, tá? Pode reparar, gente, as pessoas que são conhecidas até hoje no mercado, né, são, aliás, reconhecidas no mercado, elas não ficaram sendo conhecidas pelo conteúdo delas, mas pelos cursos, pelos produtos. Por exemplo, Érico Rocha, por mais que ele siga uma linha de raciocínio diferente da minha, ele não é conhecido pelos produtos dele. Ele é conhecido pelo Fórmula de Lançamento, que é um produto, tá? Então, cuidado nessa de ficar produzindo muito conteúdo, que é principalmente onde está o primeiro grupo, né? Produzindo conteúdo para ver se aumenta o número de seguidor, para ver se aumenta a autoridade, para ver se aumenta alguma coisa. Você poderia estar usando esse tempo, essa energia, para criar produtos digitais que você efetivamente vai poder vender e transformar em lucro, em cliente, tá? Ficar construindo, né, produzindo conteúdo gratuito, aleatório, que não tem nada a ver com o que você vende, só vai fazer você desistir. Cedo ou tarde vai fazer você falar assim, ah, essa coisa de marketing digital não é para mim, não funciona, não dá certo, todo mundo consegue menos eu. Talvez você já tenha falado esse tipo de coisa em algum momento, né? E foi exatamente olhando essa demanda de mercado, principalmente dos meus clientes, e eu sugiro fortemente que você comece a fazer pesquisas com os seus clientes, no 1 a 1 mesmo, vai lá, manda uma mensagem. Oi, fulano, olha, agora que você já conseguiu emagrecer, agora que você já conseguiu hipertrofiar, agora que você já conseguiu XYZ, ou agora que você está em processo de conseguir tal coisa, qual você acha que é o seu próximo passo? Foi exatamente isso que eu fiz com os meus clientes de mentoria. Fulano, qual que você acha que é o seu próximo passo? E aí surgiu a ideia da Anatomentory. A meta é muito simples. Eu vou ajudar um pequeno grupo de profissionais da saúde, personal, nutricionista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, a criar um mix de produtos. Né? Vocês já entenderam que não dá para ter só uma coisa, de forma segura e lucrativa, tá? Você vai aprender também a organizar a venda desses produtos ao longo dos próximos meses, né? Você vai sair da mentoria já sabendo, ó, vou vender esse, depois esse, aí a campanha vai ser assim, o jeito de vender vai ser esse, eu vou postar isso, eu vou fazer desse jeito, tudo certinho, certinho. E nesses 40 dias, a ideia não é só você criar o seu portfólio e organizar a venda, mas é você já vender o primeiro produto desse portfólio. Ou seja, vão ser 40 dias para a gente definir os pilares do seu posicionamento, você aprender a usar isso nas suas redes sociais, estabelecer a sua autoridade, criar produtos que sejam diferenciados e lucrativos, porque a gente vai olhar para aquilo que está funcionando hoje no mercado. Depois disso, a gente vai organizar o calendário de vendas e já começar a vender. Eu fico até arrepiada, porque vocês sabem que eu não gosto de usar essa palavra transformação, etc. Mas pelo menos um dos nossos produtos ele tem que gerar essa super transformação, sim, né? Não são todos, mas pelo menos um. E esse produto agora é a Anatomentory, tá? Bom, você nem todo mundo vai conseguir participar, né? Não é um produto para todo mundo, é um produto high ticket, é um produto que vai me exigir muita energia, muita demanda de tempo também, né? Então não dá para aceitar qualquer pessoa. O primeiro passo é, de fato, preencher um questionário de aplicação. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, para quem tiver interesse. Estou até vendo que está para Priscila aqui a mensagem, deixa eu ver. E a ideia, né, depois que eu vir as respostas, depois que eu entender, etc., entrar em contato com as pessoas que fizerem mais sentido para esse programa. Nem para eu não perder tempo e principalmente para a pessoa não perder tempo, né? E nesse questionário você vai conseguir saber a data de início, vai ser dia 15 de março, a duração, a proposta, o valor e etc. Beleza? Bom, eu não preciso mais te convencer, né, que ter produtos digitais, que ter fontes de renda online é algo importante, gente.
A pandemia veio e mostrou de todas as formas que é um caminho sem volta, né? Que não dá mais para a gente pensar em se digitalizar. É daqui para frente, né? Gerações futuras vão consumir muito mais do que a gente. Então, se você não começar a se preparar logo, né, você vai estar fora do mercado em muito pouco tempo. Essa é a verdade. E tem gente que fala, ah, eu vou deixar para depois eu faço. Depois o mercado vai estar mais concorrido, vai ser mais difícil de você achar a sua brecha, o seu posicionamento, tá? Não vai ficar mais fácil, gente, vai ficar mais difícil. É igual a pessoa que adia cuidar da saúde. Ela acha que vai ficar mais fácil em algum momento, mas na verdade a pessoa que precisava emagrecer 5 quilos começa a precisar emagrecer 10, a pessoa que queria ganhar um pouquinho de músculo já começa a querer uma transformação enorme, porque tudo vai se deteriorando. Infelizmente é assim, beleza? 99% dos profissionais da saúde estão perdidos no marketing digital. Só tem 1% que realmente está lucrando e se tornando autoridade. Talvez você olhe para essas pessoas e fale, caramba, olha o sucesso que ele está tendo. E você pode ser essa pessoa se você tomar uma decisão pela sua carreira. Beleza? Bom, eu vou abrir aqui para dúvidas, perguntas. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Deixa eu ver quem está por aqui. Vou colocar aqui no chat a aplicação da Anatomentory. E vamos lá. Janaína Santos de Brito. Não consigo visualizar um produto digital na minha área, mas quero muito. Janaína, me relembra, você tem um estúdio de pilates e trabalhava com pessoas que tinham dor na lombar e com gestantes, é isso? Só me relembra para eu saber. Se foi isso, Janaína. Bom, é isso mesmo. Minha memória é muito boa, tá, gente? Já aviso a vocês. Mas foi isso, o que acontece? Esse nicho de gestante, primeiro, é incrível. Tem várias mulheres que passam a vida inteira sem se cuidar, mas quando elas engravidam, elas finalmente se cuidam. Não porque elas não mais pensando só nelas, né? Estão pensando principalmente na criança que vai nascer. E um estúdio de Pilates, Janaína, é maravilhoso, é incrível, mas você já pensou que você pode ter um método, um modelo para pessoas treinarem de casa com nenhum ou com poucos recursos, né? Com poucas ferramentas? Tá? Você vai atingir muito mais pessoas sem elas terem necessariamente que ir para o seu estúdio. Eu tenho certeza que tem vários exercícios que elas não vão precisar de muita coisa para fazer, tá? Inclusive, a Liliane está aqui, ela trabalha com grávidos também. Gente, é um nicho incrível de se trabalhar. Vocês podem criar 1 milhão de produtos e serviços para elas. Ana, oi Carla, poderia falar da previsão de retorno considerando outros mentorados? Ana, é interessante essa sua pergunta, tá? Tudo depende muito do contexto do aluno, beleza? Nesse investimento que é de 5 mil, eu diria que 50%, 60% consegue recuperar logo no primeiro lançamento, tá? Mas alguns precisam de um segundo. Como você vai sair da mentoria com um plano de vendas, né, tanto para o primeiro produto como para os demais, é uma questão de você continuar vendendo para ter retorno. Agora, a pergunta que eu faço para as pessoas é: quanto tempo demorou para você ter retorno da sua faculdade? Ou que você investiu bem mais de 100 mil, né? Ou da sua pós-graduação, que você investiu aí entre 10 e 22 mil. Geralmente as pessoas não param para se perguntar sobre isso, né? Mas quando é uma mentoria de marketing que vai ensinar a criar um produto e vender, a pessoa, peraí, não sei, né? Então são coisas que têm que ser levadas em consideração. Antes, os alunos tinham um retorno quase garantido, né? 80%, 85%, às vezes 90%, dependendo da turma. Tinha esse retorno logo no primeiro lançamento, não só de retornar, mas de ter lucro, porque o valor do investimento era menor, né? Agora o valor está aumentando e não vai deixar de crescer. Mas a promessa também é incrível, né, gente? Criar um mix de produtos, não só um produto. Roberta, gente, só confia, essa mulher é maravilhosa. Recuperei o meu dinheiro do primeiro mês. Ótimo. Tem um detalhe, gente, que a Roberta está aqui e me fez lembrar. O que acontece?
Tem muita gente que acha que vai começar a fazer a mentoria e vai parar a vida dela, né? Vai parar de postar nas redes sociais, vai parar de trabalhar, vai parar de viver, né? E é óbvio que você tem que dedicar um tempo à mentoria para as coisas acontecerem. Só que, enquanto você está postando as atividades da mentoria, você está fazendo as atividades da mentoria, você está mudando o seu marketing para melhor, né? O simples fato de você começar a postar de maneira mais estratégica, como a gente ensina, como eu vou ensinar na mentoria, isso já vai te trazer interessados no seu serviço, tá? Isso é super comum de acontecer. Pessoas interessadas na sua sessão, na consulta, em aula particular, personal, tá? E por que que isso acontece? Vou explicar rapidamente. Para você vender produto online, existem 3 elementos que são fundamentais, tá? Urgência, necessidade e confiança. Tá? Você precisa trabalhar escassez, urgência, né? Acelerar a decisão de compra nesse aspecto. A pessoa precisa entender que ela precisa de você, ou seja, necessidade, e não de outra pessoa. E confiança, ela tem que confiar, né? Te achar minimamente confiável, que seja. Tá? Quando a gente está falando de serviço, que é o que a maioria aqui faz, né? Ainda que tenha produtos digitais, a maioria tem serviços também, a confiança é o mais importante. Exatamente por isso, boca a boca funciona, né? Existe a transferência de confiança. Quando você começa a vender produtos online, gente, você se torna um bom vendedor de absolutamente qualquer coisa. Você traz, né, mais pessoas para o seu perfil e tudo mais, e consegue ter esse retorno, não só nos seus produtos, mas também em pessoas procurando pelo seu serviço no 1 a 1. Beleza? Então, essa é uma questão bem lembrada aqui, que o depoimento da Roberta me fez recordar. E é até engraçado, porque tem aluno que procura mentoria justamente porque ele já está com a agenda cheia, né? E fala assim, caramba, eu estou querendo fazer um produto online justamente para diminuir, né, o número de pessoas na agenda. O que você pode fazer quando aumenta a demanda e você não quer atender mais? Aumentar o preço. Aumentar o preço. Vários alunos durante a mentoria aumentam o preço e ou começam a trabalhar com pacotes, né, de consulta, sessão, etc. É bem comum também. Ana Palmeiras, sou nutricionista na área esportiva, definição muscular, e hoje estou só no consultório, consultas online. Inclusive, Ana, eu já tive alunos, né, que trabalhavam com definição muscular, tanto nutricionistas mesmo, não sei se a Dani sabe ou está por aí, mas ela é uma delas, e personagens que trabalham com definição muscular também. É um nicho muito legal de se trabalhar, muito carente, justamente porque a maioria está focada em emagrecimento. E entenda, gente, não tem problema focar em emagrecimento. Por quê? Porque tem muita gente precisando emagrecer. Na verdade, a maioria das pessoas, né? E isso em escala global. Mas os outros nichos ficam carentes, né? E essa parte de definição muscular, etc., área esportiva, não está carente de nutricionistas, mas está carente de opções online, tá? No caso de consulta nutricional, que as pessoas já compram buscando uma solução completa, seria válido fazer algum treinamento com alguma dificuldade que seja comum entre os pacientes? Com certeza, Ana Carla. Com certeza. Eu citei várias aqui, né? A questão dos doces, a questão do final de semana, a questão de manter o peso perdido, né? Tem gente que emagrece, mas nunca consegue manter o peso porque ela não vira a chavinha, né? Ela emagrece e depois volta a se comportar como antes. Então, obviamente, ela vai engordar. Ela não funciona como uma casa que, para se manter arrumada, ela tem que fazer o trabalho dela. Senão, tudo vira uma bagunça. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Liliane, os e-books de receitas costumam custar cerca de R$ 50, com fotos e tal. Liliane, o e-book de receita, para você precificar, depende muito, né? Se for algo mais nichado, algo de um nicho mais específico, você pode. Tudo que for de um nicho mais específico, gente, vocês podem cobrar mais caro, tá? Esse é um ponto. Pô, se você tirou foto, editou as fotos, fez uma uma parte gráfica, né, bem bonita, interessante, etc., com certeza isso te permite cobrar mais caro. Só que você também tem que saber vender.
né? Não adianta. Eu tive essa experiência no Guia da Boa Forma de fazer um e-book, gente, com 101 receitas, tá? Eu tirei as 101, quer dizer, eu tirei foto de mais de 101 receitas, porque algumas não deram certo, no final das contas. Eu calculei quanto de caloria, de macronutriente tinha em cada uma, fibra, calculei tudo, tudo, tudo. Só que na época eu ainda não sabia vender como eu sei vender hoje. Então foi assim, uma luta, né? Foi R$ 97 na época. Hoje em dia eu não cobraria esse valor, eu não teria feito com tantas receitas. Eu mostraria bastidores desse produto sendo feito. Nossa, seria completamente diferente, gente. O que vocês compram numa mentoria comigo não é só a minha expertise para ajudar vocês. É tudo que eu já vivi, né? Os meus erros também, minha experiência. Liliane, eu criei um treinamento com o nome de intensivão. Imersão seria melhor? Depende, Liliane. Se tiver uma duração maior do que 3 horas, né? Se for algo que você pode até dividir em 2 dias para não ficar tão cansativo, você pode chamar de imersão. Se não, pode ser treinamento mesmo. Olha, a Andrea fez uma pergunta excelente aqui, ó. Carla, devo iniciar com o lançamento de produtos online mais em conta e depois lançar um mais completo e mais caro? Gente, essa ideia de começar com um produto mais barato e depois ir para o mais caro vem lá dos Estados Unidos de 2008, tá? Qual que era o contexto dos Estados Unidos de 2008? Crise. Só que mesmo assim, mesmo com a crise, algumas pessoas continuavam tendo dinheiro nos Estados Unidos. Afinal, não é um país com a desigualdade social tão grande quanto aqui, né? Não é tão instável quanto aqui, economicamente falando. Que eles fizeram em questão ao marketing digital, né? As empresas criaram produtos baratos não porque estava todo mundo falido, sem dinheiro, todo mundo era pobre. Não. Era para a pessoa primeiro comprar aquele produto barato e ter confiança em investir. Afinal, algumas pessoas tinham dinheiro, mas estavam receosas no que elas iam investir. O país estava em crise. E não porque tinha que necessariamente ter uma escadinha. O contexto do Brasil, gente, é completamente diferente, ainda mais em 2021, tá? Tem algumas pessoas que não adianta, você pode oferecer a melhor coisa do mundo para ela simplesmente não vai ter como investir 1.000, 2.000, 3.000 reais. Ela não tem dinheiro. R$ 1.000, às vezes, é o que ela ganha, tá? Então, você ficar forçando essa escadinha, você acaba perdendo muita gente no meio do caminho. As pessoas que têm dinheiro, têm um poder aquisitivo melhor, acabam te deixando de lado, porque parece que você só tem coisa superficial, coisa muito baratinha, não chama a atenção de quem tem mais dinheiro para investir, tá? Geralmente é dessa forma. Então, na verdade, eu recomendo os meus alunos a fazerem o contrário na maioria dos casos. Ter um produto mais caro, acima de R$ 1.000, que ela vai lançar primeiro, e pode até não fazer venda, não tem problema. Mas o que vai acontecer? O efeito ancoragem. Quando eu vendo alguma coisa de R$ 1.000 e o máximo de pessoas fica sabendo desse produto, depois quando eu ofereço algo de R$ 97, a maioria tende a ver aquilo como uma oportunidade. Se eu saio do zero para o zero, que é conteúdo gratuito, e ofereço algo de R$ 47, cara, a audiência vai achar já um absurdo, né? Porque saiu do zero para o 47. Então, tenham cuidado com isso. Quem aplica ancoragem, gente, tem um resultado muito maior. Esse é o segundo segredo do faturamento do Anatomídia, ancoragem. Carla, trabalho com psiquiatria. Meu nicho é ansiedade e transtornos alimentares. Tenho pavor do ao vivo. Pensei em curso gravado exatamente porque eu travo ou desembesto a falar acelerado. Ninguém entende nada. Estou perdida. Como posso começar? Camila, isso é treino, tá? A minha primeira live eu tava super nervosa para fazer. Assim, foi meu coração acelerado. E hoje, tipo, isso é natural. Mas por que foi natural? Porque eu fui fazendo. Assim, a primeira vez, você pode até falar, gente, estou um pouquinho nervosa, é a primeira vez que eu estou fazendo. As pessoas super entendem isso, gente. A gente sempre acha que as pessoas estão com 50 pedras na mão para atacar na gente. Mas não é bem assim. Especialmente se o cliente comprou alguma coisa de você, ele vai entender, tá? Mas eu aconselho que você vá treinando, que você vá praticando. No seu dia a dia, você vá se expondo a pequenas situações que te gerem um pouquinho de desconforto, como, por exemplo, falar com pessoas estranhas no mercado, né? Abordar. Oi, tudo bom? O que você acha dessa... Como é que você vê que o abacaxi está maduro ou não? Sei lá, né?
para você ir desenvolvendo esse traquejo, gente. Não tem para onde fugir, Camila, não tem para onde fugir. Eu tenho certeza que se eu tivesse. Eu vou deixar essa apresentação aqui gravada e vou subir ela no YouTube. Né? Provavelmente algumas pessoas vão ver depois. E o que acontece? Muita gente só está participando aqui porque é ao vivo. Porque se eu deixasse gravado, a pessoa não ia ver depois. Quando a gente deixa de fazer coisas ao vivo, a gente está deixando muito dinheiro na mesa. Especialmente se o nosso público é ocupado e a gente só tem algo gravado para oferecer, ele entra naquela de depois eu assisto, depois eu assisto, depois eu assisto. E acaba não assistindo muito. E qual que é o outro problema? Várias pessoas já passaram por essa situação. Talvez vocês aqui já tenham comprado cursos, falou, não, vou assistir, vai ser incrível. Ou você nem entrou no curso, nem logou, ou você logou aí viu que tinha lá 79 mil aulas para assistir, você, deixa, depois eu assisto, depois, e esse depois vira nunca, tá? Então, assim, eu poderia dizer para você, não, faz gravado mesmo, é melhor que nada e tal, mas sinceramente, eu tenho visto, né, que coisas gravadas, completamente gravadas, têm sido bem difíceis de vender, tá? Liliane, eu tenho a Camila falando, eu tenho um que se chama Intensivão e o nome pegou. É uma série de vídeos curtos e práticos, então fez sucesso, fez sentido. Camila foi aluna da mentoria ano passado, criou um desafio de corrida, né, para vocês verem como dá para fazer para vários nichos. A última vez que a gente conversou, ela estava na 8ª turma desse desafio. Leonardo está falando, não vou investir nessa mentoria no momento, mas vou maratonar a clínica do conteúdo que vende e começar a criar meu primeiro produto sobre ansiedade e procrastinação. Super recomendo, Leonardo. Vamos com tudo. Olha, Tainara aqui, isso é verdade. Eu estou percebendo isso na prática, que eu tenho muito mais adesão à célula, porque as aulas são online, ao vivo, né? E eu sou muito procrastinadora. Tainara, só cancela essa última frase aí, tá? Se você realmente fosse procrastinadora, nem ao vivo você ia assistir, e ia ficar por isso mesmo. Então você já está assistindo ao vivo. O problema não é que você seja procrastinador, o problema é que as pessoas, né, quando estão criando produtos, geralmente não pensam na experiência do usuário. Elas gostam e preferem assistir coisas ao vivo, em geral, tá? Mas, quando vão criar, querem fazer coisas gravadas. Gente, pensa o seguinte: hoje em dia, vale mais uma aula em que a pessoa pode tirar uma dúvida dela com você, diretamente, receber uma orientação específica, exclusiva, do que 100 aulas gravadas. Tá? A gente tem que pensar muito em tempo. E essa é uma questão importante até, porque a gente acha que produto caro, ele tem que ter mais coisa, mais conteúdo, mais aulas, mais módulos, e geralmente é o contrário, tá? Ele é mais direto, ele tem mais curadoria, ele tem menos informação e mais ordens, né? Mais coisas práticas para serem feitas. Então pensem nisso. Essa questão de aulas gravadas versus ao vivo, né? A Liliane também está falando aqui. Exatamente, a clínica do conteúdo que vende coube bem na minha agenda por isso. Os cursos com aulas gravadas, mesmo estando na minha agenda, ficam facilmente para depois, com o imprevisto. O fato de participar ao vivo e poder participar, tirar dúvidas, me força a estar presente. Liliane, você foi exatamente no ponto, tá? Quando eu crio um compromisso ao vivo com a minha audiência, seja de seguidores, seja de compradores, a minha audiência automaticamente cria um compromisso comigo, né? Isso vai servir para produtos, serviços, o que for. Mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Bom, vou colocar aqui novamente o link para a aplicação da Anatomentory. Espero ver alguns de vocês por lá, né? Espero ajudar no próximo passo aí do seu negócio digital, a criação dos seus próximos produtos, não só a criação, mas a venda também. Gostando de ver que os alunos da célula da clínica, de outros cursos, treinamentos, etc., estão presentes, ou seja, no mínimo vocês têm interesse nesse assunto, né, em criar a sua esteira de produtos. Isso é muito bom de se ver, porque esse é um tema, gente, que não é para qualquer um, né? Não é qualquer pessoa que vai ter interesse, né? Ou seja, vocês já estão
bem selecionados pelo simples fato de estarem aqui. Eu também já fiz um treinamento que não teve muitas vendas. Meu nicho é emagrecimento na menopausa. Tatiane, eu só preciso saber se treinamento é esse formato que eu costumo fazer no Anatomídia, tá? Uma aula ao vivo de mais ou menos umas 3 horas, que me aprofundo num tema, ou se é um outro formato, tá? Só para a gente entender. Meu nicho é emagrecimento na menopausa. Estou usando ele para criar um programa maior. Posso usar o treinamento como ancoragem desse mais caro? Na verdade, a gente sempre usa o mais caro para ancorar o mais barato, tá? Eu não sei se você entendeu a ideia, mas é tipo assim: você pega algo que é, por exemplo, está criando um programa maior. Esse programa maior vai ser o mais caro, pelo que eu estou entendendo, né? Aí você vai lançar esse programa maior, vai vender, etc. Né? Vai fazer a sua campanha de vendas. Logo em seguida, você pode vender a gravação desse treinamento que você já fez, se ele tiver relação com esse programa maior. Pelo visto, sim, né? Pelo que eu estou entendendo, sim. Aí sim você cria ancoragem. Do mais barato para o mais caro não é ancoragem, gente. Aliás, é uma ancoragem negativa, tá? Do mais caro para o mais barato, você vende com mais facilidade. Beleza? Essa é a ideia. Vocês precisam estar mais atentos a esses conceitos de downsell, que é sim você oferecer algo mais barato depois para a pessoa, ou upsell, que é você oferecer algo mais caro para quem já comprou algo que não é tão barato. Tá? Tem todas essas questões. Order bump, mas eu vou deixar para falar disso em outras reuniões. Vou fazer algumas daqui para frente, beleza? Obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem aula da célula, quarta-feira tem aula da clínica, então vou ver muitos de vocês por aí também. Beijo grande e boa noite, pessoal.